Vamos falar sobre apometria. Qual foi a minha experiência com a apometria durante um período aí de quase 10 anos? Eu trabalhava com apometria de grupo dentro de um centro espiritualista de forma caritativa. Então, nós fazemos trabalhos todas segundas-feiras, das 8 às 22. E nós fazemos 3 atendimentos por noite, em torno de 40 minutos cada atendimento. Como que nós iniciávamos esses tratamentos? Mas antes de eu te falar tudo isso, eu quero te pedir um favor. Se inscreve no canal se você gosta de assuntos sobre espiritualidade, energia, para que o canal possa crescer e a gente consiga levar mais conhecimento aí para o planeta, para despertar as pessoas que estão na culpa e no sofrimento. Vamos fazer aqui uma corrente do bem, certo? Combinado? Então se inscreve aí. Estou te pedindo antes que você esqueça. Então, quais foram as minhas experiências dentro de um centro de apometria? A princípio, primeiro, eu não sabia que era médium. Então, meu desenvolvimento mediúnico não foi algo que eu escolhi conscientemente. Eu não tinha noção que eu tinha mediunidade ostensiva. O que isso significa? Eu tenho facilidade em captação energética e transito aí por esses dois mundos, onde eu percebo espíritos, aonde eu ouço, aonde eu sinto a energia, e isso me ajudou num processo de desenvolvimento mediúnico dentro de uma sala de apometria. Nós fazemos esses atendimentos de forma caritativa, todas as segundas-feiras, como eu disse, e quando eu entrei na sala a primeira vez, tinha uma maca onde a pessoa deitava e a gente ali começava o processo de limpeza energética. Então, nós passávamos a mão na pessoa com essa intenção, né? Primeiro a gente fazia o desdobramento, ia para o plano astral para poder captar aquilo que estava ali no campo da pessoa, no campo energético. E até então, eu era completamente cética. Como eu não estudei, como eu não sabia, como eu não tinha conhecimento, mas me colocaram lá para trabalhar dentro dessa sala de apometria, porque a dirigente me falou que foi um pedido da espiritualidade, que eu já iniciasse o meu processo de desenvolvimento mediúnico dentro dessa sala de apometria. E eu aceitei, curiosa demais, queria entender o que estava acontecendo. Que eu nunca imaginei na minha vida. Não sabia o que era chip, o que era implante, eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que aqueles espíritos que a gente tratava ali quando ele desencarnava pode ser a gente algum dia. Eu não sabia que espírito não tinha consciência que ele desencarnou. Para mim, eu achava que as pessoas desencarnavam e ela sabia que elas tinham desencarnado, e a grande maioria não tem. Eu não sabia que pode simplesmente encostar num ente querido por amor e ficar obsediando aquela pessoa, roubando a energia dela. Isso foi um dos fatores que me chocou muito. Porque eu achava, pô, se é por amor, a pessoa vai desencarnar e vai embora. Certo? E não é bem assim que funciona. Às vezes existe uma dependência emocional. Então aquele espírito fica ali tentando controlar a vida do familiar para que as coisas saiam do jeito dela, mesmo após a vida física. E o que é mais interessante, assim, nesses anos todos, eu compreendi que o que abre brecha para obsessão somos nós mesmos o tempo todo. Se a gente não prestar atenção em quem nós somos. É a aceitação de si mesmo. Porque a gente se julga, se critica, se condena, consciente às vezes, onde as pessoas falam, né, verbalizam que ela é incapaz, ou que tudo é muito difícil, ou que as coisas são difíceis, que o mundo é um problema, mas isso é mais um estado depressivo, e eu passei por depressão.
E eu descobri que a minha depressão era o entorno que eu vivia. Eu só ouvia isso. Se você só ouve isso, como que você vai vibrar num padrão diferente daquilo que você está ouvindo? Então a gente acredita que aquelas pessoas que estão falando isso, que é uma certa autoridade na nossa vida, né? Se ela está falando, então é verdade. E a gente faz isso desde a infância. Quem são as autoridades? Quem está criando a gente? Pode ser pai, mãe, avó, tio, primo, família, vizinho, alguém que é uma autoridade, que nos dá o sustento enquanto a gente é de menor. Essa pessoa é uma autoridade na nossa vida. E se essa autoridade só fala que as coisas são difíceis, que a vida é ruim, que você precisa lutar, que você precisa sofrer para poder ter uma conexão com Deus, que só conecta com Deus através do sofrimento, e você quer se conectar com Deus, porque o arquétipo de Deus é pai, então você vai sofrer para poder ter uma conexão, para você ter um pai, certo? Então são crenças que faz com que a gente desequilibre o nosso emocional e, de forma consciente ou não, a gente se coloca nesse lugar de sofrimento. Então foram muitos processos que eu vi dentro de uma apometria, que era uma apometria de grupo, dentro de um centro, mas que eu não conseguia compreender da onde surgia tudo isso, né? Por que aquelas energias estavam ali sendo tratadas? E eu fui buscando cada vez mais entender por que a gente se afiniza a energias, consciências que estão em sofrimento. Primeiro ponto, nós atraímos consciências, energias, através do nosso padrão, através das nossas crenças, através dos nossos egos negativos, certo? Isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu experienciei, vivenciei durante 10 anos e que eu estudei muito para poder chegar até aqui. Claro que a gente continua aprendendo, que a vida aqui é um eterno aprendizado, e eu fui entendendo como que essas tecnologias elas funcionam o tempo todo e o que nós estamos fazendo aqui na Terra de fato. Né? E para onde nós vamos quando isso aqui acabar. Então, o que acontece? São as minhas experiências que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu fui vendo aquilo ali semanalmente e eu falava, gente, tem além, 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 além. Essas energias não é só através, por exemplo, de uma sintonia. Não é só isso. Porque se for uma sintonia, se for uma coisa muito consciente, eu vou mudar aqui a minha consciência, vou parar de reclamar e vou começar a agradecer. Ponto, resolvido o problema. Mas não funciona assim. Não funciona. Existe um emaranhamento energético, emocional, inconsciente, espiritual. Imagine um campo. Campo. Imagine vários pontinhos dentro desse campo. Qual lugar que você veio fazer aquilo que você veio fazer? Você está feliz, você está bem, a vida está fluindo. Aí você deve estar se perguntando, tá, e como descobrir? Cada um é de um jeito, né? Não tem como a pessoa falar assim, mas vai lá e faz isso, porque isso aí é para você. Não é. Cada atendimento que eu faço, cada ser humano é único. Apesar de existir um padrão, e esse padrão está sempre na infância e em outras vidas, sempre, sempre, sempre. Eu busco as datas, e quando eu revelo a data para a pessoa, eu falo para ela, isso aconteceu? Ela fala, aconteceu. Agora, quando é de outras vidas, algumas pessoas acessam, e assim, tem necessidade de acessar? Não. Mas se for necessário, vai ser acessado. A pessoa vai ter a memória. Então, o que eu aprendi na apometria é que vai muito além do que a própria palavra diz.
É incrível o quanto nós temos corpos multidimensionais. O quanto ficou para trás fractais de alma. Vamos pensar no seguinte: se hoje, no século XXI, onde a gente está tendo todo esse conhecimento sobre espiritualidade, sobre energia, sobre física quântica, sobre neurociência, sobre caminhos neurais, tudo isso eu atuo nessas áreas, né? Hoje nós temos facilidade de comunicação. Você assistir esse vídeo, você consegue perceber alguma coisa, algumas chavinhas vão virando aí. Se hoje nós temos todo esse conhecimento e a gente ainda está bugando, e conhecimento liberta. Você imagina em épocas remotas, em outras vidas, que a gente não tinha esse conhecimento todo e a gente estava lidando com as coisas do jeito que a gente conseguia. Assim como a gente consegue hoje, né? Tá todo mundo sempre dando o seu melhor, sempre, 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 sempre. Então, imagina a quantidade de traumas que ficaram em outras vidas. Imagina essas informações energéticas nos acessando hoje. Oh, não vai por aí não, que se isso já fez, deu errado. São os fractais. E correlacionado com os nossos egos que a gente carrega de 7 gerações para trás, por que o mundo está um caos? Emoções não tratadas geram bloqueios na vida. Nosso corpo emocional, ele pede atenção. O que a gente julga que é ruim em nós é a nossa potência. Só que a gente não quer colocar ela no mundo porque a gente julga. E por que eu estou falando isso? São 10 anos atendendo pessoas. 10 anos. Você faz ideia da quantidade de pessoas que eu já atendi? Nem eu sei. Igual o pessoal fala em curso aí, são 150 mil alunos, são não sei quanto. Eu não faço ideia. Não faço ideia, eu atendia no presencial. Eu estou na internet há pouco tempo. Por isso o canal é novo, está crescendo. Mas com a bagagem gigante de coisas que eu estudei, experienciei, vivenciei e vi com esses olhinhos. De ouvir as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, uma vez chegou na nossa sala de apometria lá e ela tinha dificuldade em engravidar. Ela fez 3 sessões apométricas. Engravidou. E a medicina vai explicar isso? Porque pelos médicos não tinha mais jeito. Compreende que tudo é energia? É um padrão inconsciente emocional. Que quando a gente quer, a gente busca e a gente resolve. Vai ser do jeito que eu quero que você quer? Não. Vai ser do jeito que tem que ser. O que nós fazemos? Nós desligamos o campo energético. Certo? A diferença da apometria convencional para a apometria que a espiritualidade hoje em dia traz com alta tecnologia. A diferença é a consciência. Por exemplo, você chega numa sala, se você já fez apometria, você sabe o que eu estou falando. Você chega numa sala de apometria. O que eles fazem? Uma anamnese, pergunta o que está sentindo, geralmente é dor no corpo físico, ansiedade, depressão, burnout, enfim. Faz uma ficha de anamnese, certo? Você deita na maca e ninguém te fala mais nada. Ali faz o tratamento e muitas pessoas querem, às vezes, saber o que aconteceu dentro do tratamento
é instruído pela própria espiritualidade, não ficar falando, para que a pessoa não volte para essa energia, ou ela encabule que ela fez alguma coisa em vida passada, que ela se culpe, que ela. Entendeu? Então, você não tem o que? A consciência. A consciência. O que é consciência? É você entender as datas, o processo, quando começou e o que você precisa fazer daqui para frente. Porque não adianta eu virar para você e falar assim, vibra alto aí, agora que você não volta mais para esse lugar. O que você vai entender disso? Nada. Nada. Você vai ficar forçando a ter gratidão e excluindo todas as suas outras partes. Por que eu sei disso? Porque eu fiz isso. Eu ficava de todas as formas assim, eu não vou reclamar, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. E eu fui engolindo aquilo e sendo boazinha e aceitando tudo de todo mundo e fazendo tudo que todo mundo queria. Não funciona. Então nós precisamos de consciência. Consciência junto com técnicas e metodologia é que faz com que a gente restabeleça a nossa energia. E durante esses anos todos dentro da sala de apometria, eu não entendia por que as coisas não mudavam. Faltava a consciência. Faltava implorar para a espiritualidade. Deu certo, né? Ela me levou para um caminho de consciência. Mas o caminho quem teve que fazer fui eu. Só pegaram na minha mão e falaram, vai lá. A gente está junto com você. A gente tem total apoio. Espiritualidade ajuda muito. Mas o caminho quem escolhe fazer é você. Por isso que nós temos livre arbítrio. Então, resumindo, o que eu aprendi dentro da sala de apometria, que tudo tem um porquê. Que perguntas é a maior sabedoria que nós podemos ter. Que você está em contato com você é a melhor coisa que pode ser feito. Sai de julgamentos, críticas, culpas. Salva vidas. Que tudo passa, como já dizia Chico Xavier. E que se não está passando, é porque existe um emaranhamento, que é um ciclo, uma rodinha de rato, porque nós estamos no exato lugar que nós nos colocamos, consciente disso ou não. E se somos nós que nos colocamos, somos nós que temos a capacidade de sair. Basta procurar a ajuda certa. Que livro e livros e mais livros, cursos e mais cursos não muda a nossa realidade, que traz mais confusão. Eu tive burnout por causa disso. Que a gente não precisa fazer tudo de uma vez só. Que na própria apometria já ensina que nós somos uma cebola com camadas e que vai tirando uma de cada vez. Que a gente não veio para cá para sofrer, apesar de que falaram isso pra gente. Entre linhas, o tempo todo, se você prestar atenção, as pessoas sempre estão colocando algo em nós e a gente vai acreditando como uma verdade absoluta. E que as nossas crenças positivas mudam a nossa realidade. E que o ser humano se apega muito ao sofrimento. Porque isso aí está em rádio, televisão. É só isso que a gente ouve se a gente não prestar atenção.
E isso molda a nossa realidade. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é ouro. Existem muito mais coisas além do que a gente imagina. E quando a gente olha para a coisa olha para a gente. E a gente vai estar em emaranhamento energético. Isso é para quem quer. É para todo mundo? Não. Não é. Precisa querer. Não adianta você ficar falando para todo mundo, ai, eu despertei espiritualmente, e ficar dando conselho para os outros, e ficar falando que a pessoa deve ou não deve fazer, que você estudou isso, compartilhar livro, compartilhar vídeo, se a pessoa não está nem pedindo. Nossa, eu fiz isso demais, gente. Eu falava de espiritualidade o tempo todo. Por quê? Porque é um assunto que eu amo. 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 Quem estava perto de mim queria saber disso? Não. Então eu tive que tomar vergonha na minha cara e procurar meu grupo. E saber diferenciar as coisas. Se a pessoa não está pedindo para ouvir, não fala. Por quê? Você gera menos frustração no seu entorno. E fui buscando meus grupos de estudo, de pesquisa, de pessoas que estavam falando a mesma coisa que eu, experiências de outras pessoas para saber se eu não estava ficando doida. E eu vi que não era loucura. Pelo contrário, era sobriedade. Loucura é ficar na Matrix. E claro que nós precisamos ter os dois pés na terra. Porque nós viemos para cá para experienciar essa vida aqui agora. Não adianta ficar aqui na terra só pensando no mundo espiritual também. Precisamos viver a vida aqui. Os prazeres que a vida tem para oferecer. E sair da culpa de achar que a vida é um prazer. O que nos leva à depressão, a ficar agarrado naquela dor, porque através dela a gente tem a atenção, o amor, o afeto, o carinho de alguém. Ou a gente ficar tentando modificar o outro para que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja, para que eu me torne uma pessoa feliz. Isso tudo nos leva à depressão, porque existe uma dor lá na alma de culpa. Culpada. Eu sou responsável por essa família, por essa pessoa, então eu vou fazer de tudo aqui para que todo mundo fique bem, porque a responsabilidade da felicidade de alguém é minha. Aí você fica tentando mudar o outro fazer aquilo que você acha que é certo, o outro não muda, a gente enfurece, fica enfurecida e acaba entrando em depressão. Aí é burnout, ansiedade, enfim. E o que é pior, pegando a energia da pessoa, dentro desse emaranhamento energético, e carregando o que é do outro. Nós fazemos isso de forma consciente e inconsciente. Então, a gente precisa ir lá na causa raiz buscar a data para entender por que a gente está tendo essa atitude. Então, eu aprendi na terapia, na apometria convencional, que existe muito além da apometria convencional. Tanto que depois eu saí da casa e fui seguir meu caminho. Eu falei, tem mais coisas que eu preciso descobrir. E eu continuo descobrindo, cada vez mais. A cada atendimento que eu faço, eu falo, opa, tem mais isso aqui. Escorpiana, profunda. Sempre em busca de, vamos atrás, vamos ver o que é isso aqui. Funciona. Mas é para quem quer. Para quem realmente quer sair do sofrimento. De tempos em tempos a gente precisa retomar para poder ver o que está acontecendo.
Você ganhar consciência além do tratamento. E só lá limpar a campa resolve? Resolve ali na hora. Mas precisa entender a causa raiz, entender, ter a consciência na causa raiz para poder sair de uma vez por todas daquilo que não precisa carregar. Porque, de verdade, ninguém se ferra porque quer. É inconsciente. Então, trago para vocês aqui minha experiência com a apometria convencional e com a apometria que hoje eu trabalho. E se você quiser entender como funciona esse processo, para que eu possa te ouvir, entender a sua história, e a gente buscar as datas do que aconteceu e por que você está nesse looping, nessa rodinha de rato, dentro de um padrão, onde talvez você já tenha tentado sair e não tenha conseguido. Eu vou deixar aqui embaixo o número do meu telefone para você agendar sua consulta. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai sair dessa consulta a mesma pessoa. Isso eu posso afirmar. Porque depois que a gente desliga, a vida muda. Muda. Fechou? Beijos no seu coração e até o próximo vídeo.